Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 22 de maio. Esther, capítulo 7. Esther denuncia Amã. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor, e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Então a forca que Amã e Zeres, a mulher de Amã, aconselhou que fizesse para Mardoqueu, tio de Esther, o rei mandou que enforcasse o próprio Amã. Assim é quem faz o mal. O mal retorna para a pessoa mesma. Então nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração perverso, porque nós podemos determinar o mal para alguém e aquele mal voltar todo para a nossa própria vida. Foi o que aconteceu com Amã. Então, o versículo 10 do capítulo 7 do livro de Esther diz assim: Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Capítulo 8. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade que Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei.
Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta, que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Glória a Jesus, aleluia. Você terminou de ouvir a leitura dos capítulos 7 e 8 do livro de Ester, a leitura do dia 22 de maio. Se você está acompanhando a leitura, você observou que o mau Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. E o final aqui de Mardoqueu, ele foi vestido com veste real, e ele saiu com a coroa de ouro, com uma capa de linho, e toda a cidade de Suzã exultou e se alegrou, porque o rei não podia revogar a ordem que ele tinha dado, que teriam que matar os judeus, mas ele deu uma segunda ordem, que os judeus se defendessem, que estivessem preparados para quando eles fossem atacados, eles pudessem matar os seus
inimigos, aqueles que foram para matá-lo, que na verdade não eram inimigos, eles estariam cumprindo uma ordem do rei. Mas agora o rei autoriza a Mardoqueu a escrever, e o rei novamente dá aquela segunda ordem que os judeus se defendessem. Então, agora na próxima gravação, você termina de ouvir o livro da Rainha Esther. Eu acho a história deste livro maravilhosa, porque nós aprendemos que o mal gera outro mal. Nós precisamos ter um coração puro, sem inveja, sem orgulho, sem arrogância, sem perversidade, porque o amor supera todas as coisas. E quando nós amamos, nós não desejamos e nós não fazemos mal ao nosso próximo. Fica aí esta mensagem. Na próxima gravação, você termina de ouvir o livro de Esther. Vamos ver a conclusão deste livro. Eu incentivo você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Espero você na próxima gravação, se assim você desejar. Muito obrigada por me ouvir. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos, a sua empresa, os seus sonhos. Que a sua vida seja em todo o tempo abençoada e dirigida por Deus, e que no seu coração nunca venha nascer a vingança, o ódio, a arrogância, o mal, que você possa cada dia, como eu, aprender que nós precisamos amar o nosso próximo. Amém? Um grande abraço. Deus te abençoe.